Fala galera, professor Victor Testes na área, esse é o nosso Vim Te Atualizar episódio 13 e hoje, meu povo, pega o teu caderno, senta aí que eu vou liberar questões do vestibular sobre o quê? Sobre BRICS, meu amigo, já vai sabendo que é a pauta principal desse Vim Te Atualizar episódio 13, que com certeza vai ser cobrado na tua prova. Mas antes de tu pegar o teu caderno, antes de tu se acomodar aí na cadeira para prestar atenção no que eu vou estar te explicando aqui, vai fazer o quê? Vai curtir, vai comentar, compartilhar, se inscrever no canal do Conceito Play e fazer tudo que for necessário para divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Depois de fazer isso, se acalma, senta, presta atenção, porque hoje vai ser uma aula. Mas claro, uma aula com aquele tom do Vim Te Atualizar, aquela conversa mais informal, aquele noticiário mais descontraído, mas com muita informação técnica que você precisa saber, você vestibulando precisa saber, e você, cidadão, de modo geral, né, tem que estar ciente a respeito do BRICS e de todas as outras coisas que rolaram no mundo, né, porque tem muita informação importante pra gente falar hoje. Mas o foco é o quê? É o BRICS. Então, para começar, vamos falar do nosso primeiro assunto, BRICS, países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. O que é que esse bloco representa? Por que que ele estava em pauta no noticiário dessa semana? Por que que eu preciso saber disso? Como que isso afeta a minha vida, a sua vida? Como que isso afeta o meu país? Quais são as informações mais importantes? Preste atenção e vem comigo. A coisa que você precisa saber é que o BRICS vai unir quem? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países são países emergentes, são países que têm uma economia relevante e faz aí um certo trocadilho com a palavra tijolo em inglês, na ideia de que os países que fazem parte do BRICS seriam eles que estariam construindo o futuro da economia mundial. A ideia desses países vem sendo fortalecida desde o início dos anos 2000, mas foi só a partir de 2009 que o BRICS foi formado e foi consolidado. E na verdade ele surge apenas com a sigla BRIC, sem o S. A África do Sul entra em 2011 e a sigla muda. Você passa de BRIC para BRICS, porque agora você tem South Africa. Manjou no inglês, né? A ideia é que esses países possam estabelecer uma cooperação entre si e desde então eles vão se reunindo. Todos os anos nós temos cúpula do BRICS e a cúpula do BRICS é onde eles vão fazer os devidos alinhamentos, discutir aquelas coisas que são mais relevantes. E essa semana nós tivemos a 15ª cúpula do BRICS, com algumas pautas que são um tanto quanto relevantes e você deve ter escutado falar. A principal discussão nessa 15ª cúpula do BRICS diz respeito à entrada de novos países membros, visto que o bloco foi formado em 2009 e ele passou por uma expansão em 2011, até então a única expansão com a entrada da África do Sul, como eu já mencionei. E agora a gente tem o quê? Tem uma nova resolução sobre países que vão ser convidados a entrar no BRICS. Não sei como vai ficar a sigla, vai ficar um tanto quanto complicada, porque vão entrar aí, ou pelo menos vão receber convite, 6 países. Quais são eles? Países da América do Sul, países do Oriente Médio. Eu tenho ali, por exemplo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina aqui na América do Sul, Irã, Etiópia, Egito, são esses os 6 países que vão receber o convite. Se eles vão entrar ou não, a conversa é outra, porque vai passar por um período de 1 ano, que seria o período de adesão. Por exemplo, candidato à presidência na Argentina, Javier Milei, ele já disse que, se eleito, ele não vai se associar com comunistas, não vai se associar com o BRICS. Esse é o posicionamento inicial dele. Você provavelmente já ouviu falar disso, porque inclusive nós comentamos em alguns dos últimos episódios do Vim Te Atualizar. Então ele já disse, olha, eu sou um cara de direita, ele inclusive se autodenomina anarcocapitalista, e ele disse que não vai fazer parte do BRICS, porque ele estaria se associando com países que ele não compactua dos ideais, não compactua da ideologia. Para mim, a primeira coisa que ele tem que fazer se for eleito é cortar aquele cabelo, porque, pelo amor de Deus, se você sabe quem é que eu tô falando, você já viu que o cara precisa passar no barbeiro. Isso é sobre política da Argentina, é outra pauta, vamos voltar para o BRICS. O fato é, o BRICS vai ter novos membros vão ser convidados e eles vão passar por um processo de 1 ano para essa adesão.
E por que eles vão expandir o bloco? Porque eles estão querendo criar um novo polo de poder dentro da geopolítica mundial. Cada um desses países tem os seus interesses voltados para quê? Voltado para uma representação geopolítica. Vou te trazer alguns entendimentos. Por exemplo, a China, ela é a favor da expansão do BRICS para que você possa fazer um contraponto ao G7. Esse G7 que representa um grande poder geopolítico e econômico dentro do cenário atual. Mas agora você também teria um grande poder geopolítico e econômico a partir dos países que fazem parte do BRICS. Então a China é a favor desse contraponto ao G7. Rússia, por exemplo, já é a favor dessa expansão por questões referentes à guerra. A Rússia está com várias sanções internacionais referentes à guerra na Ucrânia e por conta disso ela precisa estreitar os laços com outros países. Trazer novos países para o BRICS seria uma possibilidade da Rússia se aproximar de outros países e ter agora relações internacionais, relações diplomáticas mais amistosas, né? Já que sofreu tanto depois que invadiu a Ucrânia com as sanções internacionais. Já o Brasil, no início, não era tão favorável à entrada de novos membros, ou pelo menos que isso fosse feito de uma forma um tanto quanto policiada. Por quê? Para o Brasil, a entrada de novos membros significa talvez perder um pouco de protagonismo. Porque enquanto estão apenas ali esses 5 membros, Brasil, Rússia, Índia, China, merda. Porque muitos membros poderiam, inclusive, ofuscar o brilho do Brasil, que tem uma força muito grande no BRICS, né? Então, se você vai trazer outros países, quem são esses países? Como eles podem fortalecer o Brasil? Isso era algo que preocupava a gente aqui. Mas, no contexto geral, o BRICS vai ter novos países. Isso está resolvido, foi estabelecido na 15ª cúpula que aconteceu. Inclusive, essa cúpula do BRICS, que ocorre todos os anos, já foi sediada onde? Aqui em Fortaleza, ano de 2014. Lembro muito disso porque foi o ano em que eu comecei a dar aula. Estava ali em frente àquele centro de eventos, via as bandeiras dos países todas hasteadas lá, recebemos todos os líderes desses estados, todos os líderes que representavam os países, inclusive Vladimir Putin, que é o cara que você costuma ver muito no noticiário, esteve aqui levando o sol naquela careca dele. E algumas coisas importantes foram estabelecidas na reunião do BRICS aqui em Fortaleza. Por exemplo, foi em Fortaleza que ficou estabelecido a criação do Banco do BRICS. O Banco do BRICS foi criado aqui, tá certo? A gente teve um ano um tanto quanto movimentado para a nossa cidade. Porque, inclusive, além da reunião do BRICS, teve um outro acontecimento um tanto quanto importante aqui para a nossa cidade. Tá pensando o que foi de importante que aconteceu em Fortaleza no ano de 2014? Lembra aí. Vai pensando. 2014, o que aconteceu? Copa do Mundo. Copa do Mundo, a gente teve um acontecimento muito importante que foi a lesão do Neymar lá no Castelão, naquele jogo das quartas de final, viu? Então foi um ano movimentado para nossa cidade de Fortaleza, tanto de maneira futebolística, né? Como de forma geopolítica também. Mas voltando para a reunião atual, 15ª cúpula do BRICS na África do Sul, a gente teve outras pautas importantes, como por exemplo a desdolarização. Desdolarização. Parece que essa palavra é inventada, mas é basicamente isso. É uma ideia de você não dolarizar as economias dos países, não dolarizar as trocas comerciais do BRICS. E aí você trabalharia com a ideia de uma moeda única que poderia vir a ser criada. O BRICS está crescendo, ele busca cada vez mais ter força geopolítica e econômica. Uma das ideias que corre entre esses países é de não depender dos Estados Unidos e não depender do dólar. Então seria necessário aí criar uma outra moeda que fosse uma saída, que fosse uma alternativa diante das oscilações do mercado internacional. Isso poderia fortalecer os países do BRICS. E aí, galera, se eu puder te dizer 2 pautas importantes sobre essa cúpula do BRICS, são justamente essas que já foram devidamente explicadas para você ficar de olho. A questão do quê? A questão do bloco se expandir, passando por uma expansão muito maior, porque a primeira foi em 2011 com a África do Sul, mas agora a gente vai ter uma expansão para possivelmente 6 países, beleza? E também a questão da desdolarização. São 2 pontos que você tem que levar em consideração. Mas essa expansão também não deve parar por aí, tá? A gente já tem mais de 20 pedidos de adesão ao BRICS, só para você ter uma noção. Então a tendência é que esse bloco venha crescer cada vez mais, mas obviamente com toda a cautela do mundo, porque também não é festa, não é pedir para entrar e chegar, entrou, comemorar, não, tem que ser um negócio o quê? Mais cauteloso. Estamos falando de economia e geopolítica internacional.
Outro ponto muito importante da cúpula do BRICS é o fato do presidente Vladimir Putin não ter comparecido. E isso você precisa levar em consideração porque isso mexe com o quê? Com guerra na Ucrânia, que é um assunto que já rodou muito aqui no Vídeo Atualizar. Vitor, por que o Putin não compareceu? Ele não compareceu porque ele está jurado de prisão. O Tribunal Penal Internacional tem um mandado para ele que se ele pisar fora da Rússia, ele tem que ir preso por conta de crimes de guerra que ele teria cometido na guerra entre Ucrânia e Rússia. E isso deixou a África do Sul um tanto quanto numa condição conflituosa. Por quê? Acompanha aqui o meu raciocínio. A África do Sul faz parte do BRICS, junto com a Rússia. Então, Rússia e África do Sul são países parceiros. Entendido até então? Ótimo. Porém, a África do Sul também participa do acordo do Tribunal Internacional. Então, se o Tribunal Internacional tem um mandato de prisão para o Putin, se o Putin coloca os pés na África do Sul, seria uma missão da África do Sul ter que prender o presidente russo. E obviamente que isso causaria um contexto diplomático muito complicado, porque você tem o presidente de um país que você é parceiro e agora você está na responsabilidade de prender o cara porque ele está no teu território. A verdade é que eu imagino que a galera lá na África do Sul deve ter ligado pro Putin: ei, mano, vem não, fica aí, por favor. Por que ele não deveria comparecer? Porque a África do Sul ia ter que prender o cara. E caso ela não fizesse isso, ela sairia do acordo do Tribunal Internacional. Então, ou ela prenderia o Putin e ficaria no acordo do tribunal, mas rompendo com as relações com a Rússia, ou ela passaria pano para o Putin, não prenderia o presidente e sairia do acordo do tribunal. Então, ai, o que eu faço? O que eu faço? Se eu ficar, eu fico preso. Se eu sair, eu fico sozinho. Ai, meu Deus. Dentro, fora, dentro. Ela estava numa situação conflituosa. E aí, o que foi que aconteceu? O Putin participou da conferência da cúpula do BRICS por videochamada. As reuniões ocorreram com o Vladimir Putin lá na Rússia, com o seu celular, com a sua infraestrutura, com a sua equipe, seja lá o que for, de uma forma um tanto quanto séria, mas por videochamada. Algo que a gente achou que tinha deixado de lado no tempo de pandemia, mas videochamada ainda ocorre muito e videochamada ocorre na reunião do BRICS, meu povo. O cara estava lá o quê? Fazendo a sua videochamada, sua videoconferência. Ele também não poderia ficar de fora dessa reunião, até porque muitas coisas importantes estavam sendo resolvidas, como, por exemplo, a baita expansão que está sendo promovida. Se está sendo promovida uma expansão, a Rússia não vai opinar, o presidente russo não vai participar, ele deu um jeito de participar aos moldes russos, né, sem necessariamente colocar o pezinho fora da Rússia para não trazer nenhum transtorno internacional para o presidente que seria preso. Se esse mandado de prisão para o Putin continuar vigorando, isso não vai ser um problema para a próxima cúpula do BRICS. Por quê? Porque a próxima cúpula do BRICS ocorre na Rússia. Então, se o problema é o Vladimir Putin sair da Rússia e ser preso, isso não vai ser um problema para a próxima cúpula, já que vai ocorrer no país dele. Então, ele vai estar recebendo a galera, bem dizer, em casa. Então, galera, em resumo, de uma forma mais enxuta, esses são os pontos principais que você precisa saber sobre a 15ª cúpula do BRICS. Mas a gente ainda vai para o nosso tema 2, que mexe com o Vladimir Putin também. Vou falar sobre o Vladimir Putin, porque o cara tá em todas, falou de geopolítica internacional, tem que falar do Vladimir Putin. O cara não fica fora de nenhuma. Ele aparece agora nessa pauta 2 do Vídeo Atualizar. Porque o avião de um inimigo do Putin caiu. E aí você fica, ora, por que caiu? Será que foi o acaso? Será que foi o destino? Será que foi vontade divina? Aqui que nós podemos atribuir a queda desse avião. Você não deve estar entendendo nada, mas eu vou lhe explicar. Deixa eu contextualizar para vocês. A Rússia vive uma guerra com a Ucrânia. E a Rússia tem um grupo de mercenários, que é o grupo Wagner, que era liderado por um cara chamado Prigozhin. Prigozhin estava em um avião e esse avião caiu. Caiu pelo acaso? Ninguém sabe, ainda está em investigação. Avião esse que, curiosamente, era da Embraer brasileira. Então é possível que o governo brasileiro também seja chamado, né, para dar algum tipo de esclarecimento a respeito da aeronave. O fato é que o Prigozhin, que representava esses mercenários, que era o líder desses mercenários, estava insatisfeito com o que estava ocorrendo na guerra da Ucrânia, porque embora ele estivesse lutando ao lado dos russos, ele acreditava que existia um certo tipo de desfavorecimento dos mercenários na frente do exército russo. E o que foi que ele quis? Ele quis tentar um tipo de insurreição, ele quis tentar um tipo de golpe contra Moscou e contra Vladimir Putin, algo que não deu certo, mas também não durou um dia, ele retrocedeu, o famoso peidou para dentro.
Mas como foi conhecido do mundo inteiro que o cara estava tentando algo semelhante a um golpe de Estado ou algo semelhante a uma reivindicação diretamente com o Putin não ficou nada satisfeito com isso. Ao final das contas, a situação ficou resolvida, mas não esquecida. E aí, basicamente, 2 meses depois, o avião do cara cai. Suspeito. Putin, inclusive, depois da queda do avião e da morte do Prigozhin, já deu algumas declarações falando que, apesar dos erros de Prigozhin, ele agradece a todos os serviços prestados e que vai fazer as devidas investigações sobre a queda do avião. Mas a hipótese é que talvez o Putin tenha mandado derrubar esse avião porque o Prigozhin estava basicamente jurado de morte depois de ele ter desafiado o presidente russo. Foi um tanto quanto audacioso da parte dele, né? Mas até então isso segue em investigação. Mas até onde essa investigação vai levar? Vamos supor, não tô querendo aqui levantar nada que seja uma verdade. Vamos supor que fosse o Putin que mandou derrubar o avião. A investigação vai dar onde? Vai dar em nada. Segue ainda esperando os devidos esclarecimentos a respeito da queda do avião, tá bom? E provavelmente na próxima semana eu volto aqui para te explicar com mais detalhes. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu passei aqui para vocês. Aposta minha, BRICS, questão de vestibular, tá bom? Então tenha tudo anotado aí no seu caderno e volta para conferir a gente na próxima segunda-feira a partir das 8 horas da noite. É isso e a firma não para. Quais são eles? Argentina, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito, Etiópia. Eu falei 6 agora? Irã.